A cidade de Deus e a cidade dos homens, né, meus queridos? Começamos domingo passado esta série, que é uma série que vai desafiar, nosso desejo é esse, a nossa igreja a ter uma visão mais ampla, uma visão mais profunda também, ampla e profunda, do que Deus quer da nossa igreja, de cada um de nós, como igreja que somos, na nossa cidade. Nós começamos no domingo passado, como os irmãos estavam aqui, acompanharam, e as mensagens estão todas já gravadas na internet, no YouTube, no Facebook. Você pode acessar o blog também, que tem o resumo da nossa mensagem e a primeira mensagem completa em vídeo lá. A paixão pela cidade. Falamos sobre esse tema. Importantíssimo, né? Usamos aquela passagem que Jesus, ele olha para Jerusalém e ele chora, ele lamenta. Ele é impactado pela cidade. Então nós falamos sobre isso, nós precisamos ter essa paixão pelas almas, né? Somos como o Senhor se compadeceu daquela cidade. E é interessante a gente pensar dessa maneira, como uma cidade. Eu acho muito interessante como que a Bíblia ela aborda a cidade. Você tem desde o início, lá em Gênesis capítulo 4, o registro das primeiras cidades que foram edificadas. Em Gênesis capítulo 4, verso de número 17, a Bíblia diz que Caim edificou uma cidade e chamou o nome Enoque, o nome de seu filho. É o primeiro registro que você tem na Bíblia de uma cidade sendo edificada. Caim representava, né, como nós sabemos, os filhos dos homens, aqueles que não temiam a Deus. Você tem uma sequência depois dele, uma geração de pessoas depois dele, que representavam aqueles que não temiam a Deus. Eles estavam, vamos dizer assim, por assim dizer, edificando a cidade dos homens. Levando a vida, construindo, produzindo, mas sem estarem atentos que existe um Deus, um Criador. E interessante que junto com esta geração daqueles que não conhecem a Deus, a Bíblia nos fala de uma outra geração. A Bíblia fala que Caim tinha Abel, Abel foi morto por Caim. No lugar de Abel, Deus concede um novo representante, chamado Sete. Depois de Sete vem Enos, e lá no verso 26 nos fala que esta é a geração dos que invocam o nome do Senhor. Então, na mesma cidade, você tem os filhos dos homens, os que não conhecem a Deus, e os filhos de Deus. E nós vivemos essa interação daqueles que são de Deus com aqueles que não são de Deus. Eles estão na mesma cidade, eles vivem os mesmos dilemas, eles têm os mesmos problemas, os desafios que a cidade oferece, mas eles têm destinos bem distintos. A Bíblia nos fala, e conhecemos aquelas passagens famosas, que Jesus dizia assim sobre os seus filhos: não peço que os tires do mundo, mas os livre do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então nós estamos vivendo na cidade, Deus tem um propósito para nós aqui na cidade, e cada igreja é colocada numa cidade com algum propósito, nós devemos entender qual é o propósito de Deus. Eu creio, não tenho dúvida, que nós somos aqueles instrumentos de Deus para alargar, estender as fronteiras e levar a cidade de Deus, a mensagem de esperança de Deus, à cidade dos homens. Os filhos de Deus são aqueles usados por Deus para alcançar os filhos dos homens. E essas expressões existem na Bíblia. Se você continuar vendo, você vai ver que a geração dos filhos dos homens, os descendentes de Caim, vai ter uma crise muito forte aonde? No dilúvio. A Bíblia fala que os filhos de Deus viram as mulheres, as filhas dos filhos dos homens, e começaram a ter casamentos mistos. E começou a haver uma mistura desse grupo. Não uma influência, mas ser influenciado. E a Bíblia diz então que naquele momento Deus decidiu trazer o juízo e você teve o dilúvio. Ali você vê essas duas expressões, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Aqueles que são tementes a Deus e aqueles que não são. Mas a figura da cidade, durante todos os livros da Bíblia, você vê Deus muito interessado na cidade. Por exemplo, você tinha a cidade de Nínive, que era uma cidade que vivia distante de Deus. O povo de lá, a maldade daquele povo tinha chegado num nível que Deus não aguentava mais. Aí ele enviou um profeta, o profeta Jonas. E o que foi que aconteceu? Aquela cidade foi tocada pela mensagem. Houve transformação, houve salvação.
Então Deus teve misericórdia da cidade de Nínive. Por outro lado, você tem a história da cidade de Sodoma e Gomorra. Foi uma cidade que não houve o quê? Arrependimento, não houve mudança. A mensagem de Deus não teve efeito nenhum, foi uma cidade destruída. Então você vê que desde o Antigo Testamento, assim como também no Novo Testamento, a Bíblia fala muito de cidades, como organismos vivos, pessoas que vivem lá. Jesus ia de cidade em cidade pregando o Evangelho. Os apóstolos almejavam alcançar determinadas cidades. Quando Jesus, antes de ser recebido aos céus, ele reúne um grupo de discípulos e diz assim: vocês serão minhas testemunhas. E ele vai falar de cidades. Em Jerusalém, onde tudo começava. Judéia e Samaria, que eram as circunvizinhanças ali daquela cidade, até os confins da terra. E assim o Evangelho ele vai alcançando as cidades. Até que nós conhecemos na história do cristianismo o que foi que aconteceu. Lá pelo século XVI você tem a Reforma Protestante, você teve um grupo lá na Europa que se voltou para a palavra de Deus, o Evangelho começou a ser pregado, missionários começaram a ser enviados, um grupo atravessou aqui o oceano e foi para a América do Norte, fundaram um país. Muito tempo se passou e há aproximadamente um pouco mais de 150 anos, um missionário veio para uma cidade aqui no Brasil, ele chamava Simon. Ele desceu lá na Baía da Guanabara e começou a pregar o Evangelho. Foi o primeiro presbiteriano que pisou aqui no Brasil. E ele começou um trabalho numa cidade. Ali ele criou um jornal que podia atingir aquela cidade. Ele fundou uma igreja. Ele fundou o primeiro seminário aqui no Brasil. A cidade do Rio de Janeiro foi impactada com essa mensagem. Essa mensagem atravessou as fronteiras da cidade, veio até São Paulo, foi fundada uma igreja na cidade de São Paulo, que impactou muito ali também aquela cidade. De lá, a terceira igreja no Brasil foi uma outra cidade, a cidade de Brotas, tão pertinho da gente, que fazia parte até do nosso presbitério. O Evangelho chegou lá na cidade de Brotas também, foi plantada uma igreja, a igreja está lá, influenciando. E ali ela foi se espalhando aqui pelo interior. E até mesmo dessas cidades circunvizinhas, Brotas e outras, é que chegou aqui. Em 1875, na cidade de São Carlos, a primeira igreja presbiteriana, que vocês conhecem, fica ali na Alexandrina, esquina com São Sebastião. É uma igreja que está ali, e ali foi se multiplicando, espalhou muitas igrejas, e nós somos então a quarta igreja organizada aqui na cidade. A mais nova, organizada. Temos uma quinta igreja que pode ser organizada lá no bairro Santa Felícia. Então a gente vê como que o Evangelho vai andando de cidade em cidade. E Deus tem um propósito para as cidades. A primeira mensagem, então, meus irmãos, nos faz pensar nisso. Quando a gente fala de missão urbana, né, o propósito de Deus para as cidades, isso nasceu no coração de Deus, gente. Deus enviava as pessoas até determinadas cidades, e é assim que Deus faz, e continua fazendo. Quando a gente fala de missão urbana, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de algo que nasceu no coração de Deus. Deus tem um propósito para as cidades. A nossa igreja já tem 8 anos, aqui nessa cidade. É uma igreja nova, a mais nova da nossa cidade, da nossa região, do nosso presbitério. Deus tem um plano para a nossa igreja. A primeira coisa que nós precisamos pensar é na paixão pela cidade. Quando nós vimos a paixão de Cristo pelas almas, nós somos tocados e nos compadecemos. E passamos a ter compaixão pelas pessoas. Somos movidos a ir até as pessoas e a transformar a nossa cidade, ser relevante na nossa cidade. Falamos então isso no domingo passado sobre a paixão. Hoje eu quero falar um pouco sobre a visão da cidade. O que Deus quer que a nossa igreja, olhando para a nossa cidade, o nosso bairro, o bairro que você mora, porque você é a igreja. O que Deus quer de você? Para que Deus te chamou? Para que existe essa igreja dentro desta cidade? Nós temos que ter a visão de Deus para isso. Para a minha vida, Ele me chamou para alguma coisa. Eu estou morando aqui na cidade de São Carlos. Alguns vieram aqui por alguma razão, por questões de trabalho, ou nasceram aqui, ou têm familiares aqui. Por que você está nessa cidade? Você foi tocado com a mensagem, você está dentro dessa igreja, Deus tem alguma coisa para você, filho. E é isso que nós queremos ter, a visão de Deus. Tá? Não tem texto mais belo, mais assim, impactante quando a gente fala de missão na cidade, de transformação da cidade, de visão da cidade, do que o livro do profeta Neemias. Eu vou pedir para você abrir lá, Neemias, capítulo 1, a visão da cidade.
Neemias, olha, tem lá o livro de Samuel, vai lá, Crônicas, vai descendo aí, lá no início. Neemias, depois vem Esdras, Neemias, Esther, lá no início da Bíblia, viu gente? Você não está achando? Pergunta para um crente aí do seu lado, que conhece mais a Bíblia que você. Estou brincando, está lá no início da Bíblia, viu? Capítulo 1, verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém, as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Tendo ouvido essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar, orar perante o Deus do céu. Vamos orar, meus queridos, pedindo a bênção e direção de Deus para a palavra dessa noite. Ó Deus, nós rogamos a Tua misericórdia mais uma vez. Quem somos nós, ó Pai, para pensarmos em coisas tão altas, Senhor, tão sublimes, pensarmos no Teu plano, a visão que o Senhor tem, ó Deus, para a nossa cidade, de transformar, de mudar, de alcançar pessoas, Senhor. Quem somos nós, ó Pai? Tão pecadores, tão imperfeitos, ó Deus, tão cheios de limitações. O povo da Tua igreja, Senhor, desde os líderes até os menores, ó Pai, são vasos de barro, Senhor, para que toda a honra, toda a glória realmente seja dada ao Teu nome. Mas como vasos de barro, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor chamou as coisas desprezíveis desse mundo, Senhor, para a Tua glória. Usa assim, ó Pai, a Tua igreja, usa esse Teu povo, esse Teu rebanho, Senhor, para que possamos anunciar as boas novas, Senhor, à nossa cidade. Entender o Teu propósito para a nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, é o que eu te peço essa noite, com a mensagem da Tua palavra, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos entender o que está acontecendo aqui, quem é Neemias, o que estava acontecendo. O povo de Deus estava sob o domínio estrangeiro. Primeiro os babilônicos invadiram Jerusalém, depois os babilônicos também caíram sob o poder dos medos e persas, e quem estava mandando naquele momento eram os medos e os persas. O período em que Neemias escreve o livro, vivencia tudo isso, é no período do rei Artaxerxes I, por volta lá do ano 465 a 424 a.C. Então isso acontecia de vez em quando. Você tem lá os momentos que o povo se desviava, não estava nem aí para Deus. Deus então, para correção mesmo, para fazer o povo voltar para si, levantava um império mais forte. Os babilônicos invadiram, eles foram exilados, a cidade foi toda destruída, ela estava um caos, os muros derrubados, as portas queimadas, tudo destruído. Nesse momento, aconteciam algumas coisas interessantes. Quando um império vinha e dominava outro, ele sempre olhava aquelas pessoas que se destacavam. Você tem, por exemplo, o caso da história de Daniel. Daniel é uma história interessante, junto com outros amigos, eram pessoas muito destacadas, de muita cultura, de dons, de talentos especiais. O que esses impérios e essas nações estrangeiras faziam? Eles não eram bobos, eles pegavam essas pessoas. Eram pessoas de capacidade elevada, de muitos talentos, e eles usavam essas pessoas. Nesse caso, Neemias, ele estava aqui numa situação muito privilegiada. Domínio estrangeiro, e ele servindo como copeiro do rei. O copeiro, gente, não era alguém ficar cuidando do copo lá, não, não. Era muito mais do que isso.
Era alguém de grandes talentos, uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito capacitada, que chamou atenção. E de alguma maneira ele acabou assumindo esse cargo. E era um cargo muito próximo do rei. Era um tipo de um primeiro-ministro e um mestre de cerimônias. Era alguém que cuidava do rei, conselheiro do rei, andava perto, estava sempre junto. O rei de vez em quando pedia conselhos para ele tinha visão, ele dava dicas. Era alguém que conhecia aquela região. Era alguém assim que realmente se destacava. Se você for aplicar para os dias de hoje, e eu já vi muitas aplicações interessantes. Imagina, quem que é um dos países mais poderosos do nosso mundo hoje? No mundo que nós vivemos. Os Estados Unidos. Imagina então alguém que fosse tipo assim, conselheiro de Barack Obama. Vivendo na Casa Branca. Cuidava de todas as reuniões dele. Quando tinha alguma reunião importante, alguma estratégia de guerra, alguma coisa, ele dava conselhos e interferia nas decisões da pessoa mais importante no mundo na época. O império mais importante era o império dos babilônios, depois os medos e persas que tomaram. Artaxerxes era uma das pessoas mais importantes, mais poderosas do mundo. E Neemias, isso não é plano de Deus, gente? Deus colocou Neemias para ser um conselheiro desse rei. É como se alguém hoje estivesse morando na Casa Branca. Com muitas responsabilidades, mas com as responsabilidades vem os privilégios também. Ele ganhou o green card, cidadão americano. Ele tinha uma aposentadoria, você imagina a aposentadoria de um conselheiro do rei. Ele tinha tudo, do bom, do melhor. Ele estava filé mignon, vivendo no palácio, junto com o rei, participando das decisões mais importantes do mundo. Ele estava muito bem no lugarzinho dele. Ele não tinha com que se preocupar e se incomodar com quem estivesse passando dificuldade, sofrimento. Não tem nada, ele estava bem, com a vida feita. Pezinho de meia dele, tranquilo, vida feita. Como eu disse, uma pessoa muito destacada, de grandes talentos e sabedoria. Ele tinha responsabilidades e privilégios, conselheiro do homem mais poderoso da sua época. Nesse momento ele estava em Suzã, que era a capital naquela época, era uma residência de inverno dos reis persas. Então ele ia para as residências de inverno, junto com o rei, cuidava do rei, conselheiro, tudo acontecendo, muito bem. Mas acontece uma coisa na vida dele. Ele tomou conhecimento do que estava acontecendo na cidade dele. E aquilo mexeu com ele. E ele não conseguiu ficar acomodado naquela situação tão confortável que ele estava. E aqui para mim é uma coisa que mexe muito com a gente. Porque se a gente for pensar, nós estamos numa situação parecida, né? Nós estamos pertinho do Rei dos Reis, não é verdade? Nós falamos com ele. Nós podemos ter acesso ao Rei dos Reis, temos bênçãos especiais. Coisas maravilhosas no futuro nos esperam. Está tudo muito bom. Nós não temos com que se preocupar com o que está acontecendo lá de fora. Vamos levantar aqui, 4 paredes bem grossas aqui, com boa acústica, e o que está acontecendo lá de fora não vai nos atingir. Nós vamos usufruir de todas as bênçãos, né? É mais ou menos o que estava acontecendo na vida de Neemias. Mas, querido, nós não fomos chamados para isso. Eu tenho certeza que Deus não colocou Neemias lá só para isso. Deus olhou para Neemias, Neemias, olha, você é um cara muito bom, eu vou te abençoar muito, olha, você vai viver lá com o rei, vai comer no palácio, comida e bebida do melhor, você vai vestir as melhores roupas, você vai ter um monte de privilégio, e fica lá e curte a vida até morrer. Deus não fez isso, pensando dessa maneira. Deus olhou para Neemias e falou assim, eu tenho um plano na sua vida, Neemias, eu vou te colocar num lugar estratégico, e você vai ser um instrumento na minha mão, para transformar uma cidade inteira. Foi assim que Deus pensou. Deixa eu contar para você. Quando Deus olhou para você, Ele olhou assim, eu vou te abençoar muito. Mas Ele olhou para você assim, mas para você ser uma bênção na vida das pessoas. É isso que acontece com a gente. Foi o que Deus disse para Abraão. Sê tu uma bênção. Eu vou te abençoar para que você seja um instrumento que abençoe muitas vidas. E quanto mais abençoado você é por Deus, deixa eu falar uma coisa para você, mais Deus quer te usar para você ser bênção na vida das pessoas, em qualquer aspecto que for. Quanto mais recursos você tiver e Deus colocar na sua mão, filho, é porque Ele quer te usar
para mudar e ajudar a vida de outras pessoas. É mais ou menos assim que funciona. Neemias não estava ali à toa. Deus tinha um propósito na vida dele. E na onde ele estava, vai acontecer uma coisa extraordinária. Nós vamos deixar o livro de Neemias aberto aí, nós vamos acompanhar um texto, e olha o que vai acontecer. Quando a gente fala da visão da cidade, a primeira coisa que a gente tem que ter, e foi a primeira coisa que ele teve, acesso ao conhecimento, informação sobre aquela cidade. O que estava acontecendo. Então, o texto nos fala que veio Hanani, um de seus irmãos, com alguns de Judá. E ele fez aquilo que, se você não quer ter trabalho, não faça. Pergunta como que está a vida da pessoa. Tá bem? Porque a gente pergunta, sabe como a gente pergunta? A gente pergunta assim, olha, e aí, está tudo bem? Já muda de assunto. Então, como é que foi? Você viu o futebol? O cara não teve tempo de falar se está tudo bem. Porque se ele falar, vai te comprometer. Não está nada bem. Estou com gente doente em casa, estou desempregado, estou passando necessidade, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você vai ouvir? Ah, que Deus te abençoe, vai em paz, irmão. Não. Ele perguntou e ouviu. Ele disse assim, eu perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Eles se preocupavam com duas coisas básicas ali. Pessoas e a cidade que essas pessoas viviam. Estas eram as informações que ele pediu para Hanani, um de seus irmãos que foram visitá-lo lá no palácio. Eu fico imaginando, né? Os parentes dele, quando ele lá, rapaz, você está muito bem aqui, né? Você está aqui, conselheiro do rei, comendo, bebendo, mas a gente lá, filho, o negócio lá não está bom, não. Está difícil, a situação está complicada. E eles vão responder. Então, aquele grupo que foi lá ver Neemias, disseram-me, olha, quer saber o que está acontecendo? Os restantes que não foram levados para o exílio, se lembra que o Babilônia levou, depois os medos persas dominaram, ficou um grupo na cidade ainda. Os que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria. Estão passando fome. E ele lá no palácio, comendo, bebendo. Está vendo? Eles estão em desprezo. E ele lá, uma situação muito privilegiada. Olha, os muros da cidade estão todos derribados. As suas portas foram queimadas. Gente, olha esse quadro aqui, ó. As pessoas estão passando miséria e desprezo. E a cidade está com os muros derrubados e as portas queimadas. Quando a gente tem uma informação como essa, naquele mundo antigo, é como... Gente, as muralhas, elas serviam de proteção para uma cidade. Muralha derribada é uma cidade sem nenhuma proteção. Imagina uma cidade que não tem nenhum tipo de proteção, não tem nenhuma autoridade, não tem polícia. Você consegue imaginar uma cidade? Pega essa... É ruim já com polícia, viu, gente? Agora imagina a cidade de São Paulo, você tira todas as autoridades civis, os policiais, guardas de trânsito, né? Tira tudo isso aí. Não tem força armada, não tem nada. Você imagina o caos que seria? É uma cidade desprotegida. As portas, a entrada, o cartão de visita queimado. É uma cidade totalmente desprotegida. Lá dentro, miséria. Miséria e desprezo. Um caos. Primeira coisa, então, que acontece quando a gente fala de ter a visão. A visão. É o conhecimento, gente. É ter informação. Por que nós estamos vivendo uma época, como eu falei para vocês, está muito fácil. As igrejas estão fazendo o seguinte, olha, levanta um muro bem alto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Fecha, vamos cantar até morrer. É o crente cigarra. Sabe cigarra, né? Cigarra canta até morrer. Gente, Deus não chamou a gente para isso. Se nós estamos nessa cidade, nós temos que ter informação do que está acontecendo do lado de fora do nosso palácio. Deus quer nos usar e colocou essa igreja e te chamou por algum propósito. Eu sei, todos nós temos problemas. E eu vou falar uma coisa para você. Sabe quando você vai resolver todos os seus problemas? O dia que você partir dessa vida, filho. Porque quando você estiver terminando de resolver um, vai surgir outro. Fique tranquilo, é a vida toda assim. Você não vai terminar. Nós vamos ter que aprender a cuidar dos nossos problemas e também ter uma visão, olhar um pouquinho além o que Deus quer de mim. Porque problema eu sempre vou ter. Ora é enfermidade, ora é financeiro, ora é problema de relacionamento. Quando não, gente, não vai ter fim. Eu nunca vou estar com a vida totalmente resolvida. Sempre vamos ter muitos desafios e problemas.
Mas nós precisamos, como igreja e pessoas, individualmente e comunitariamente, ter a visão da nossa cidade. Pensar de uma maneira diferente. Pensar o que está acontecendo com a nossa cidade. Quais são os dilemas da nossa cidade? Quais são as crises? Quais são os sofrimentos das pessoas? Que perguntas as pessoas estão fazendo para nós levarmos respostas? Que mensagem de esperança eu preciso levar para as pessoas? Agora pensando de maneira muito prática, porque falar assim filosoficamente é muito bom, né? Um vizinho seu. Eu já me culpei muito quando eu fiquei sabendo que algumas casas próximas da nossa igreja, eu não sabia, eu me culpei por isso. Tinha uma pessoa, uma moça, que parece que foi até modelo aqui na cidade, que estava com câncer. E ela ficou aqui, alguns metros dessa igreja, morreu na cama de câncer, e nós nem ficamos sabendo. Quando eu fiquei sabendo, já tinha sido enterrado. Eu nunca levei uma palavra de esperança. Eu fiquei em crise um mês quando eu fiquei sabendo disso. Isso acontece com a gente. Pensa lá na sua casa, nos seus vizinhos. Quantas pessoas nessa hora, gente, estão entre a vida e a morte? Estão com problemas que não vêm solução. Nós todo dia, todo domingo, recebendo e recebendo uma palavra de ânimo, de conforto, né? de fortalecimento. É um desafio muito grande para a gente pensar. Quando a gente olha para a cidade, a gente tem que ver e sentir, ser impactado, que é a outra parte que eu vou falar agora. Tem informações do que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, cada vez mais nós somos mais insensíveis com a nossa cidade. Quando a gente vê alguém cair no chão, a gente passa e diminui a velocidade do carro, só para ver quem é. Entendeu? E depois acelera e vai embora. Sabe que é assim, né? Isso acontecia só em cidade grande, agora acontece assim, com a cidade pequena também. Não é verdade? Tem uma enchente lá, levou tudo. A gente assiste na televisão. Informações sobre a nossa cidade. Termina o jornal, a gente desliga. Aquilo não mexe com a gente. Primeira coisa é ter conhecimento da cidade. Entender a nossa cidade. Ter informação sobre a nossa cidade. E essa informação, nós não podemos ser indiferentes com ela. Nós precisamos então ser impactados. Aí que vem um ponto importante. Por essas informações. Porque informação por informação, conhecer, saber o que está acontecendo. Gente, você sabe, a nossa geração, nunca na história da humanidade, uma geração teve tanta informação como a nossa. E nunca na história da humanidade, nós fizemos tão pouco com tanta informação. A verdade é essa. Porque a gente só recebe informação. A gente não assimila. A gente não é impactado. A gente não medita, a gente não pensa sobre o que a gente está recebendo informação. É o tempo todo, é 24 horas por dia. É pela internet, é pelo celular, é pela televisão. É muita informação, mas a gente não sabe o que fazer com tanta informação. Isso não tem efeito nenhum na nossa vida. Eu acho interessante o que aconteceu na vida de Neemias. Que quando ele recebeu aquilo, ele podia dizer, ah, que pena. Despedir seus amigos e continuar a sua vidinha. Mas ele não fez isso. Aquilo mexeu com ele. A Bíblia diz assim que, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me. Ele não conseguiu nem ficar em pé. Ele foi impactado por aquelas informações, pelo sofrimento alheio, e chorei. Ele se assenta e ele chora, ele lamenta por vários dias. Ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Gente, não tem como nós sermos indiferentes. Outro dia eu vi uma história que assim, eu achei muito interessante. Quanto que eram 3 amigos, e é verdade essa história. Eu vi de um professor do seminário aí, e ele dizendo o seguinte, que eram 3 amigos de infância, sempre juntos, e um deles era piloto da FAB. Tá? Ele pegou o avião, e ele ia fazer um voo, um teste, não sei o que, muitas horas, e ele chamou os amigos dele para ir junto. Eu não sei se podia ou não podia, ele fez isso aí. Colocou os amigos dele. E um deles era muito medroso, tinha medo de avião, e gago, entendeu? E aí, eles se encontraram num determinado aeroporto, colocou os amigos no avião, ele ia fazer um voo lá, não sei, dezenas de horas, lá, não sei, mais de 10 horas, lá, um teste na nave, não sei o que era, os detalhes. Eu sei que é muito interessante a história, e eu apliquei na minha vida. E o piloto era muito brincalhão, e sabia que o amigo gago tinha medo. Mas ele foi assim, porque era amigo, aquela coisa toda. E no meio da viagem lá deles, ele desligou uma das turbinas.
Aí o outro já ficou, o que está acontecendo? Ficou com medo, né? Aí o piloto, não, pai, olha, uma turbina aqui, ô louco, não, mas dá para a gente e continuar com a outra. Agora se parar a outra, não tem jeito. Né? Aí o gago lá ficou nervoso, preocupado, deu mais um pouquinho, ele foi lá e estava numa altura boa, ele sabe o que está fazendo, um piloto bom, desligou a segunda turbina. Aí o gago começou a ficar nervoso. Só que aí o gago pensou bem, o avião descendo, o gago falou assim, esse avião não é meu mesmo? Não estou nem aí, também. Esse avião não é meu mesmo, né? Aí depois que ele caiu a ficha dele, mas peraí, eu estou dentro do avião, gente. Né? Gente, eu gostei dessa ilustração e tem tudo a ver com a gente. Às vezes nós estamos numa situação que a gente fala assim, e daí, eu não tenho nada com isso. Filho, você está dentro. As coisas que acontecem no seu bairro, nos seus vizinhos, na sua cidade, na escola dos seus filhos, onde nós estamos inseridos, vão afetar você, mais cedo ou mais tarde. Não tem como dizer assim, não é meu mesmo, a cidade não é minha, não estou nem aí. Vai afetar a gente. Se a gente não fizer a diferença, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver a indiferença voltando para a gente. Não estou falando que eu vou fazer isso porque eu quero depois ser beneficiado lá na frente. Não é isso. É que não tem como eu ser indiferente diante das coisas que acontecem. Eu não acho errado. Eu sei que tem pessoas mais politizadas na nossa igreja. Então atenta a tudo que está acontecendo. Eu sei, existe aquela veia polêmica, né? Tudo que acontece, a pessoa vai lá e posta, e briga, e xinga. Eu não quero isso. Eu não quero que você seja um polêmico, fica brigando, xingando todo mundo, postando. Não é isso. Mas não dá para a gente ser indiferente. A gente não sabe nada que está acontecendo na cidade. Nenhuma decisão. Fecha hospital, não fecha hospital. São coisas que impactam a nossa vida. Eu quero saber o que está acontecendo na minha cidade. E eu tenho, ao fazer esse estudo e sobre essa série, eu tenho pensado muito sobre isso. Falei, eu não tenho sido impactado pelo que acontece na cidade. Eu não tenho pensado nas coisas que acontecem na cidade. Às vezes a gente ouve uma tragédia na cidade, o povo de Deus não faz nada. Eu não estou dizendo que a gente vai lá fazer milagre. Outro dia eu vi uma ilustração que mexeu muito comigo. Uma igreja aqui em Campinas, tinha uma pessoa que frequentava há 10 anos a igreja, não era membro da igreja. E houve uma grande tragédia lá em Belo Horizonte, e um pai de família, não sei se você lembra dessa história, perdeu 6 filhos no desmoronamento. Alguém lembra da história de um pai que perdeu 6 filhos num desmoronamento lá em Belo Horizonte? Essa pessoa que não era nem membro da igreja, ligou para o pastor e falou, pastor, eu estou muito incomodado com aquela notícia. Você teve sabendo? Eu ouvi falar mesmo, um pai que perdeu. E essa pessoa tinha muito dinheiro. Não é só porque tinha dinheiro, mas ficou incomodado. E aí o pastor falou assim, vamos orar, vamos interceder, né, para essa família. Né? Aí ele falou, pastor, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Como é que um homem vai perder 6 filhos, gente, num desmoronamento? Nós temos que fazer alguma coisa. E aí o pastor, mas está lá em outro estado, eu não sei nem quem é. Como que nós vamos fazer? Não. Eu já pedi para minha secretária entrar em contato, ela já entrou em contato lá com a prefeitura da cidade, já entrou em contato lá com o pessoal de assistência lá que está dando assistência, já sei quem é essa pessoa. Nós vamos lá, nós vamos fazer uma visita, e nós vamos dizer que por mais que seja difícil ele compreender, Deus existe, Deus se compadece dele, Deus tem misericórdia dele, e a prova disso que Deus tocou no meu coração, e eu vim aqui fazer alguma coisa. Eu não posso dar os seus filhos de volta, mas eu posso, por exemplo, te dar uma casa de volta. E no caso, o cara podia dar uma casa de volta. E o cara fez isso. Por exemplo, não estou falando que você está com condição de dar casa aí para quem está perdendo o carro. Mas eu fiquei pensando comigo, né? Quando acontece uma tragédia, 2 coisas acontecem. Os teólogos começam a discutir, onde estava Deus? Oh, que tragédia. O povo começa a lamentar, e ninguém faz nada. Eu achei interessante isso. Uma pessoa que nem membro era, nem batizado era, frequentador de uma igreja, ele foi impactado de uma tal maneira, falou assim, olha, o ato de a gente ir até lá, e conversar com essa pessoa, e trazer uma palavra de esperança para essa pessoa, a gente está dizendo para ele que Deus existe sim, apesar de toda a tragédia que você está vivendo, porque Deus tocou na minha vida e me trouxe até aqui para falar isso para você. E de repente fazer alguma coisa de relevante. Não vou trazer de volta os filhos, mas posso fazer alguma coisa de relevante. É sermos, meus irmãos, impactados pelos dilemas, pelos sofrimentos,
pelas coisas que acontecem na nossa cidade. Vivemos uma época que as notícias não nos impactam mais, nós não nos comovemos mais, não temos mais compaixão das pessoas, dos sofrimentos e dilemas da nossa cidade. Falei domingo passado sobre a compaixão. Agora, depois de eu ter informação, depois de eu ser impactado pelos dilemas, pelas dificuldades daquela cidade, o que vai acontecer, gente? O que eu faço daí para frente? E olha, eu preciso agir. Eu preciso de um plano de ação. Eu acho muito interessante o que acontece aqui com Neemias. Ele vai fazer primeiro uma oração. Ele age, é a próxima, viu? Próxima série, próxima mensagem da série, nós vamos falar sobre isso. Orações objetivas. Eu achei muito interessante a oração de Neemias. Ele falou assim: Senhor, eu vou até lá, mas me ajuda, Senhor. Sabe? Não é aquela oração, abençoa eles lá, manda alguém fazer alguma coisa, Senhor. Não, ele falou, eu vou. Abençoa a minha ida. Ele já está comprometido. Ele tomou uma decisão. E ele foi impactado de uma tal maneira. Gente, ele está muito bem. Ele era conselheiro do Barack Obama na Casa Branca, green card, dinheiro, tudo bom, aposentadoria, vida feita, pezinho de meia. Gente, ele saiu daquela situação. E ele falou assim, eu não posso ficar indiferente. Então ele começou a orar. Primeira coisa que ele fez, pedindo sabedoria, orientação de Deus. Alguma coisa ele tinha que fazer. A visão da cidade, o plano de ação. E se você acompanhar todo o capítulo 2, é muito interessante o que vai acontecer. Aqui no capítulo 1 ainda ele diz, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agrada de temer o teu nome, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Ele está pedindo a bênção de Deus, porque ele ia fazer alguma coisa. E dá-lhe mercê perante este homem. Ele ia se encontrar com o rei, gente. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Termina o capítulo 1. Quando você começa o capítulo de número 2, é muito interessante o que vai acontecer. Então, no capítulo de número 2, a Bíblia nos fala, então, quando ele vai até o rei, ele diz assim, quando o vinho estava posto diante dele, e eu apanhei o vinho e dei ao rei, eu nunca estive triste na sua presença. O copeiro não podia se apresentar triste, ele não tinha que expor os seus sentimentos, ele não tinha que expor suas crises para o rei, não tinha que fazer isso aí, mas ele tomou uma decisão, pediu a misericórdia de Deus, ele não ia esconder a angústia dele. E aí quando eu nunca estivera triste, e eu orei, né, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Ele temeu na hora. Você podia ter consciência. Esses reis eram meio assim. Eles tomam umas decisões meio estranhas de repente. Se mandar matar, sei lá o que podia fazer. Ele teve medo. Mas nessa hora ele criou coragem, a bênção de Deus na vida dele, já tinha orado, uma atitude. Viva o rei para sempre. Como que há de estar triste o meu rosto? Não, como que não há de estar triste o meu rosto, estando a cidade, aí ele pensando na cidade. Como que eu não vou ficar triste? Se a cidade, né, a lugar do sepulcro dos meus pais, a minha cidade, está assolada, foi consumida as suas portas pelo fogo, impactado pela situação da cidade, das pessoas, que estavam em miséria e desprezo. E a cidade com os muros derrubados e as portas queimadas. As pessoas da cidade, um caos. Como que eu não vou estar triste, ele fala. Como que eu não vou ser impactado com o que está acontecendo com as pessoas na cidade que eu vivo? É a visão que ele tinha. Nessa hora, gente, o rei perguntou assim, o que você quer então? O que me pedes agora? Aí ele orou ao Deus dos céus e disse, gente, aí vem uma coisa interessante. Estudando um pouco mais sobre o que aconteceu aqui, passaram-se, desde que ele teve a notícia, até o momento que ele foi lá falar com o rei, aproximadamente 4 meses. Sabe o que ele fez esses 4 meses? Um plano de ação. Que quem lê assim, parece que ele não sabia o que fazer, chegou lá, lamentou, o rei disse assim, e aí, o que você quer então? Aí ele falou assim, aí ele orou, ai Deus, me dá a palavra agora. Gente, a ação de Deus, extraordinária, que opera na nossa vida, não anula, gente, os recursos que a gente tem na mão, tá? A gente ir atrás, a gente usar a razão,
e se planejar, e pensar, e raciocinar o que fazer, usar estratégia, usar um plano de ação, ter um planejamento, como igreja e como pessoas também. Individualmente, comunitariamente falando. Nós queremos alcançar a cidade. Gente, ele ficou assim uns 4 meses pesquisando na internet, tá? Lá no cyber lá da Babilônia, lá do Artaxerxes. Como é que eu vou fazer? O que eu preciso para reconstruir o muro? O que eu preciso para reconstruir os portões? Que madeira que eu vou precisar para construir aqueles portões ali? Entendeu? Quanto tempo eu vou demorar para fazer tudo isso aí? Quantas pessoas vão precisar para me ajudar? Planejamento. Plano de ação. A visão que a gente tem, as informações, somos impactados e a gente começa então a agir estrategicamente. A igreja que não tem um plano, não tem um projeto, não tem nada, está perdida, o que está fazendo? Que vai embora desse mundo. Jesus pode levar a igreja, porque o que está fazendo naquela cidade? Que impacto está tendo? Não tem um projeto, não tem nada, não muda nada, não muda a vida de ninguém. Para que serve aquela igreja? Para cantar para Deus? Então morre, vai cantar lá no céu, que a gente vai cantar melhor, entendeu? Com os anjos. E Deus está cheio de anjos já cantando para Ele. Ele quer nos usar aqui, enquanto a gente estiver. E olha que ele tinha tudo na ponta da língua. Parece que ele foi com um caderninho assim, enfiado assim no bolso, assim, e o rei, o que você quer? Olha, já que o senhor perguntou, está a lista aqui, ó. Gente, uma lista pronta. Você acha que isso aqui ele elaborou agora, aqui? Ele ficou 4 meses preparando. Aí ele disse assim, ó, viva o rei para sempre. Deu uma agradadinha, né? Deu uma agradadinha no rei. Viva o rei para sempre. Né? Aí ele falou assim, o rei pergunta, que me pedes agora? Aí eu disse, ó, se for agrado do rei, se eu achei graça diante de ti, eu peço que você me envie lá para Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique ela, né? Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aproveu o rei enviar-me, apontando-lhe certo prazo. E eu disse ainda, olha, se for do teu agrado, né, você me dá umas cartas, ó, verso 7, me dê umas cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a ajudar. Olha a estratégia dele. Ele já pensou, para mim chegar lá, eu vou passar por tais países, eu preciso de cartas, de autorização, para mim poder chegar lá. Ele pensou em tudo, gente, detalhadamente, do que ele precisava para chegar lá, para ele poder atravessar determinadas regiões, cartas para os governantes, e olha, e você me dá uma carta também, verso 8, para Asaf, tá? Guarda da floresta, sabe a floresta lá? Tem um guarda lá, precisa uma carta dele, para quê? Para que ele me dê madeira. Ó, ele já pensou como ele ia, quanto tempo ele ia ficar, e o que ele ia precisar. Aí ele falou assim, ó, que me dê madeira para as vigas das portas do castelo, que pertence à casa, e para o muro da cidade toda, e para a casa que houver de ocupar. Ele pensou, quando eu chegar lá, eu vou ter que viver numa casa, eu preciso de madeira, para o muro, para a porta, para a casa, já tinha tudo na listinha dele, entendeu? Pesquisa que ele fez. Aí ele diz assim, e o rei me deu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Então fui ter com os governadores da além do rio, entreguei as cartas, o rei tinha enviado, né? Comigo oficiais, ele foi com um grupo de oficiais, olha, do exército e cavaleiros acompanharam ele pegou a madeira, foi para aquela cidade e fez o que tinha que fazer. Cheguei, verso 11, pois a Jerusalém e estive ali 3 dias. A história é maravilhosa. Meu propósito aqui não é detalhar o que ele vai fazer, né? A gente pode fazer isso depois, tá? A história é maravilhosa, porque ele vai chegar lá, ele vai ficar 3 dias, não vai falar nada para ninguém dos planos, dos projetos dele, só com Deus. Ele vai fazer uma visita e uma averiguação minuciosa naquela cidade. Quais são os problemas daquela cidade e como que ele vai fazer para resolver os problemas daquela cidade. Isso é alguém preocupado. E olha, ele orou, ele buscou a orientação espiritual de Deus, mas isso não em detrimento de a gente se organizar, se planejar e agir estrategicamente. O que a gente tem que fazer? Olha, para a gente alcançar a cidade, como a gente pode se comunicar com ela? Um programa de rádio, um site da internet, vamos fazer uma transmissão online, vamos fazer um encontro assim, um trabalho com criança. O que necessita nesse bairro? É usar a razão. Olha, teve uma tragédia aqui na cidade. Como que a gente pode fazer diferença? Sabe? É esse tipo de coisa que precisaria, assim, surgir nos nossos corações. Temos informação, sermos impactados por isso e agirmos de uma maneira relevante,
Foi o que eles fizeram. Eles tinham um plano de ação. Aí, meus irmãos, é um desafio muito grande, porque eu vou falar a verdade para vocês, o que a igreja menos tem, geralmente, as igrejas, é estratégia. Não tem visão. Não tem visão para nada. Não consegue se comunicar com a cidade. Não entende a linguagem daquela cidade, não entende a cultura que ela está inserida, não consegue falar nada que aquela cidade entende, não usa os recursos, não usa os meios, não tem estratégia. Gente, as coisas não acontecem dessa maneira. Nós devemos orar, pedir a sabedoria de Deus, mas não em detrimento de usar os recursos, a razão, todo o conhecimento, as coisas que Deus já colocou na nossa mão para fazer. Falta de visão, gente. Sabe? Das pequenas coisas. Quando a gente foi fazer uma reforma aqui, eu me lembro, né? A gente pensava assim, como que essa igreja ela pode se destacar aqui nesse bairro? Até na arquitetura. Uma igreja que seja atraente. Que a pessoa seja convidada a entrar. Porque tem igreja, você passa na porta, você não é convidado a entrar. Primeiro, a atitude até dos diáconos na porta assusta. Dois caras encarados aqui olhando. Sabe? Aquela coisa, a igreja tem que ter isso. Derruba o muro. A igreja cheia de muro em volta, derrubamos o muro que tinha aqui. Pensamos no estacionamento. As pessoas vêm de longe, aqui é ruim para estacionar. Prepara o estacionamento ali. São pequenas coisas. Até, gente, a nossa igreja é nova. Meu sonho é que essa igreja tenha visão. E visão da cidade. As pessoas não têm, as igrejas não têm visão da cidade. Por exemplo, nossa igreja não tem casa pastoral. Um dia ela vai ter. Coisa, aí que eu vejo, começo a ver a visão das igrejas. Ou vamos pensar na cidade, gente. Gente, eu não estou falando para mim, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Mas vamos pensar no futuro. A igreja vive aqui 100, 200 anos, gente. Visão da cidade. Vai construir a igreja. Aonde vai construir a igreja? O terreno, o bairro, localização. Isso tudo, gente, é a parte humana que Deus quer que a gente use. E use bem. Como Neemias fez. Pense bem, olha, como que eu vou chegar lá? Eu vejo nisso. A hora de colocar... Procura no bairro, qual o terreno mais baratinho que tem aqui? O pior, mais mal localizado, num beco sem saída, lá no fim. Às vezes a gente vê esse tipo de visão que as igrejas têm. Já começa por aí, está tudo errado. Agora eu vou comprar uma casa pastoral. Gente, visão da cidade. Nós queremos que o pastor daquela igreja, ele representa a igreja. Ele tem que estar no lugar centralizado, estratégico. Que as pessoas saibam, aqui mora o pastor daquela igreja. Visão. Eu vejo umas coisas, Jesus. Igreja que compra terreno numa rua, num beco sem saída, numa baixada, um lugar ermo, cheio de terreno baldio em volta, a casa do cara vive sendo assaltada, está fechada a casa lá. Eu vejo coisas desse nível. Falta de visão. Um lugar distante, fora de mão. Uma coisa esquisita. Sabe? Até nesses detalhes eu vejo que as igrejas não têm visão nenhuma. Vai fazer um folheto de evangelismo? Um folheto que dá até medo de ler. Eu vejo uns que é um inferno assim, as pessoas caindo lá dentro do inferno assim. Você dá esse folheto, lê esse negócio, o cara olha, é filme de terror, mas aqui, sabe? Não traz esperança, não tem visão, não sabe se comunicar. Gente, a gente tem que estar sempre atento. Os departamentos jovens, você quer que venha mais jovem? Trabalho que seja interessante. Senhoras, já mudou bastante. Reunia 3 horas da tarde, terça-feira. Só nós, 5. Quem que mais ia vir? Mudaram para a noite, já melhorou. Um horário que dá para as pessoas, tem que ter visão. Vamos fazer um trabalho de mulheres? A gente tem que começar a pensar diferente. Na cidade, que mulher da cidade que viria participar de um trabalho aqui? Que tipo de trabalho que ela viria? A gente tem que pensar nisso. Algo que realmente seja impactante, relevante. Trabalho das mulheres, estou pensando aqui, fazer um encontro aqui, vamos reunir mulher nessa igreja. Que eu vejo que é um departamento que a gente está sempre tentando reinventar, para atrair novas pessoas. Que dia, que horário, que assunto que a gente vai tratar? São coisas que a gente tem que pensar com visão. A gente não tem visão. Vamos fazer uma reunião de homens aqui. Como é que nós vamos chegar nas pessoas? Como nós vamos convidar? O que nós vamos falar? Que maneira que nós vamos chegar? Que meio que nós vamos usar para convidar essas pessoas? Tudo isso tem que ser pensado, gente. A igreja tem que pensar nos mil detalhes. Trabalho com as crianças, com os jovens. Evangelismo. E pessoalmente também. Você tem alguém no seu bairro, vizinho seu,
está passando uma dificuldade. Você tem que ser impactado com aquilo, orar por aquela pessoa e fazer alguma coisa de relevante. Pensar antes. Se você não sabe fazer, pede orientação para alguém mais experiente. Vai numa livraria, compra um livro, alguma coisa para aquela pessoa, às vezes uma Bíblia. Ora, se prepara, pensa estrategicamente. A que horas que eu vou chegar lá? O que eu vou falar para aquela pessoa? Até isso. Porque nós brasileiros, nós temos um probleminha, né? Nós somos bons de improviso, né? Eu sou brasileiro, bom de improviso. A gente faz as coisas assim de improviso, mas a gente precisa ter um plano de ação. Tudo na vida é assim. E as coisas de Deus também, gente. Na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, se você quer ser instrumento nas mãos de Deus, eu acho extraordinário a maneira que ele agiu. Ele orou, se dispôs, se colocou nas mãos de Deus, ele já sabia o que fazer e como fazer. Visão da cidade. A nossa igreja precisa olhar para a cidade de São Carlos. Nós estamos aqui na cidade de São Carlos. O que tem nessa cidade? Estudante. Muitas universidades. É algo para a gente pensar. Como chegar? O que poderia ser feito? É algo para a gente pensar. Não é só o pastor que tem que fazer tudo, não. Tem um jovem aqui que precisa estar numa faculdade, para pensar, pastor, olha, vai ter um encontro assim, assim, assim. Eu estava pensando a gente ir lá. Eu acho lindo isso quando brota no coração das pessoas. É o povo de Deus sendo usado por Deus. Aonde você está? Na empresa que você está. Como que você poderia agir lá? Na escola que você está. De repente, se você fizer ela assim, nós vamos fazer um culto de ação de graça, chamar o pastor aqui para trazer uma palavra. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho a coisa mais maravilhosa. Eu já tive empresa, indo na empresa, orando com os funcionários, já aconteceu isso. Trazendo uma palavra. Mas eu não estou lá, não sou eu que trabalho lá, é você. Visão. É isso também. Oferecer para eles, olha, nós vamos trazer aqui uma pessoa, ele vai orar, ele vai abençoar isso aqui. Eu acho maravilhoso quando isso acontece. É quando a gente sai das quatro paredes. A gente quebra as barreiras. A gente tem a visão da cidade, das necessidades da cidade. Quando houver uma tragédia aqui na cidade, eu desafio a igreja. Vamos pensar o que a gente podia fazer, gente. Vamos orar, mas vamos fazer uma coisa interessante. Graças a Deus já temos um ministério social. Não vai mudar a cidade. Às vezes o mínimo, gente. Nossa, esses dias eu estava lendo a história, eu achei extraordinário, você já deve ter ouvido falar, eu não sei. Eu li esses dias a história do... Deixa eu pegar aqui a história dele. Oswald Smith. Não é daquela seita, não. Da Igreja Presbiteriana de Toronto, no Canadá. Quando ele era criança, uma mulher teve uma visão pequena, coisa muito pequena. Eles viviam, algumas famílias, numa região rural. E ela falou assim, eu quero ser professora e levar escola dominical, uma mensagem para aquelas crianças. Eram 5 crianças. E ela ficou muito tempo dando aula para 5 crianças. Andava longe, chegava lá, ensinava 5 crianças. Mal sabia ela. E dentre aquelas 5 crianças, uma delas era-se Oswald Smith. Depois ele cresceu e se tornou adulto. Ele simplesmente fundou uma das maiores igrejas do Canadá. É a igreja, foi durante muitos anos, décadas, a igreja que mais enviou missionário para o mundo inteiro. Nunca nenhuma igreja local, como se fosse a nossa igreja aqui. Centenas de missionários sendo sustentados por aquela igreja no mundo inteiro. Uma mulher foi usada por Deus para mudar a vida de 5 crianças. Dentre essas 5, uma dessa, Deus usou para mudar a vida de milhares de pessoas. É assim que Deus faz. Ele pode usar a sua vida para mexer um grãozinho de areia lá onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. Mas o que pode acontecer depois disso é extraordinário. Se cada um de nós for usado por Deus para alguma coisa, e pedir a Deus isso, Senhor, me dá o que o Senhor quer usar de mim. Eu não quero ser indiferente com o que está acontecendo na minha cidade, com as pessoas na minha cidade, com as pessoas do meu bairro, no meu trabalho, na escola que eu estudo. Eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Meus queridos, eu quero concluir com vocês dizendo o seguinte. Nós precisamos conhecer mais a nossa cidade. Como igreja, entender a nossa cidade. Precisamos. Seus habitantes, seus dilemas, seus sofrimentos, o que eles pensam,
os horários, onde as pessoas estão, como comentei na semana passada. Você vai num domingo, horário começo no shopping, gente. 7, 8 horas da noite. Lotado, gente. Lotado, lotado, lotado. Pessoas vazias, sem Deus. A gente tem que ter visão. Como vamos chegar nas pessoas? Nós precisamos então conhecer, primeira coisa, a nossa cidade, ter informações, o que está acontecendo. Precisamos ser impactados por aquilo que acontece na nossa cidade, estarmos envolvidos, fazemos parte dela. E precisamos agir. Agir com um plano de ação, para nos aproximar das pessoas com uma mensagem de esperança e com atitudes concretas. A igreja precisa ser estratégica, agir com visão e se engajar de maneira relevante na cidade. Quando a gente fala da missão urbana, uma igreja inserida, ela tem que entender o seu povo, a sua cultura. Como vamos nos comunicar com as pessoas? Quais são os dilemas, os anseios, as perguntas, né? Os dilemas que as pessoas vivem, para nós levarmos realmente respostas relevantes para a vida das pessoas. Nós vamos, mais uma vez, como aconteceu semana passada, fechar os nossos olhos, orarmos para Deus, pensando na nossa cidade, nas autoridades da nossa cidade, pensar na prefeitura da nossa cidade, vamos pensar nos hospitais da nossa cidade, nas pessoas que estão internadas agora lá. Nessa hora, quanta gente está lá dentro do hospital, vazio, sofrendo, sozinho, sem uma palavra de esperança. Precisamos aprender a orar pelas autoridades. A Bíblia fala para a gente orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Deus quer isso, gente, de cada um de nós. Lá na sua empresa, pense naquelas pessoas lá do seu trabalho, que de repente estão passando por coisas difíceis, por dificuldades. O que você pode fazer de relevante para a vida dessa pessoa? Vamos orar. Oh, Pai amado, nós estamos nessa hora intercedendo pela nossa cidade, Senhor. Pela cidade de São Carlos, a qual nós vivemos, onde nossos filhos estudam, onde a nossa família, Deus, trabalha, compra, vive o dia a dia, Senhor. Ó Deus, eu quero orar pelas autoridades dessa cidade, Senhor, pelos prefeitos, pelos vereadores, Senhor, por todos os setores, ó Pai, públicos dessa cidade. Quero orar, Senhor, pelos hospitais da cidade, pelas escolas, Senhor. Quero orar, Senhor, por aquelas famílias que estão sofrendo agora, Senhor. Não tem uma palavra de conforto e de esperança. Nós temos tantas aqui, Senhor. Quero orar, Senhor, por aquelas pessoas que, quem sabe, lá no trabalho dos irmãos, no bairro que cada um mora, Senhor, estão precisando, Senhor, da nossa presença. Estão precisando de uma palavra de ânimo, Senhor. Quem sabe de uma atitude concreta, ó Pai. Dê-nos visão, Senhor, do que o Senhor quer da nossa igreja, Senhor, para com esta cidade, porque foi o Senhor, ó Deus, que levantou esta igreja. E o Senhor nos trouxe até aqui, não só para sermos abençoados, mas para sermos uma bênção nessa cidade, na vida das pessoas que vivem nessa cidade, Senhor. Eu peço que o Senhor use cada um aqui, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de cada um aqui, Senhor. E nos abençoe, ó Pai, ao longo dessa semana. Que possamos, ó Deus, ter informações sobre a cidade, sermos impactados e agirmos, Senhor. E como igreja também, dê visão para esta igreja, Senhor. A visão que não seja nossa, que é limitada, que é tão pobre, Senhor. E às vezes até egoísta, Senhor. Mas a tua visão, Senhor, para esta igreja. O que tu queres desta igreja, Senhor, para com esta cidade. Usa assim a liderança, os pastores, presbíteros, os jovens dessa igreja, Senhor, as mulheres, os trabalhos, os ministérios, Senhor, de música, os cursos que temos aqui aos sábados, Senhor, Ministério de Comunicação, os programas de rádio, internet. Ó Deus, os trabalhos, ó Deus, são feitos pelo Ministério de Ação Social. O Senhor use realmente, Senhor, todos os departamentos dessa igreja, para que sejamos mais relevantes, Senhor. Sejamos usados realmente como instrumento para impactar, Senhor, a vida da cidade que vivemos.
É o que eu te peço, pedindo perdão das nossas indiferenças, das nossas negligências, das nossas faltas, Senhor, e usa a nossa vida, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. És minha vida.
seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e